Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa contar a sua história, a sua trajetória e retratar também a sua situação econômica e financeira. Você que investe em ações ou pretende investir em ações, naturalmente que hoje nós estamos tendo aí diversas oportunidades de investimentos, até pelas quedas das ações de uma forma geral, que foram bastante acentuadas, né? Mas aí naturalmente que quando surgem também oportunidades, também surgem perigos. Então é importante que é conhecer um pouquinho a respeito da empresa, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira na hora de fazer um investimento, para ver se a empresa tem potencialidade de recuperação do valor das suas ações, e essa potencialidade ela vem justamente como que a empresa está em termos de geração de resultados, em termos de possibilidade de crescimento, e para isso a gente tem que saber um pouquinho o que é essa empresa, de onde ela vem, para onde ela vai, mas como que ela está na sua situação econômica e financeira. Até porque muitas vezes essa queda no preço das ações ocorre até em função de turbulências da economia de uma forma geral, mas não por um problema provocado pela empresa. Agora, o problema é quando a queda vem decorrente de alguma situação na empresa, quando a empresa vem apresentando prejuízos, vem ficando mais perigosa, então naturalmente que daí a tendência das suas ações também apresentar uma queda no valor dessas ações. E aí naturalmente que essas ações elas vão demorar mais para poder se recuperar, porque depende de uma resposta da empresa. Mas se a empresa ela vem bem, se ela vem sólida, aí essa turbulência toda ela passa, como sempre passou, né? E aí naturalmente que os investimentos voltam para essa empresa e as suas ações se recuperam. Mas o importante o que é? É saber como que está a situação da empresa. E aí a gente procura retratar todas essas informações aqui para vocês com participação aqui dos nossos inscritos que vem junto conosco aqui mandando sugestão, e no caso dessa empresa, a sugestão veio lá do Adriano Costa, grande Adriano Costa, um prazer poder lhe atender, Adriano, é um prazer ter você junto conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, e vocês também que queiram participar aqui do canal Silas Negraf, é fácil, entra aqui, ó, canal Silas Negraf, manda sua sugestão, manda seu comentário, e aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimento. E a empresa sugerida lá pelo Adriano Costa é a empresa HSA Indústria e Comércio. A HSA Indústria e Comércio é uma das empresas mais tradicionais no ramo de ferragens, fechaduras, fechos, enfim, todo aquele material para portas, para janelas, né? Então, a AGA é uma das empresas com o nome mais forte dentro do mercado nesse segmento aí, mais voltado também para a construção civil, claro que também dependendo desse setor da construção civil. Então, para a gente conhecer um pouquinho a AGA, vamos voltar no tempo, lá na década de 30 ainda, no Rio de Janeiro, quando o engenheiro Hans Geiser, ele vem para Nova Friburgo, ali no Rio de Janeiro, só que nesse começo ele veio como engenheiro, trabalhando na construção de pontes, na construção de estradas, e aí mais na parte de infraestrutura, até que ele se encanta ali por toda aquela região e resolve fixar residência naquela região. E ele junto com a sua esposa, a dona Selma Geiser. E a partir daí, então, ele resolve daí montar uma construtora dele em Nova Friburgo. E essa construtora, então, começa ali a fazer algumas pequenas obras ali em Nova Friburgo. E para isso, aí ele também montou ali uma espécie de uma serraria, também para fazer toda a parte de madeira voltada para a obra, e na sequência ele começou também a montar todo um processo de fundição e de usinagem de peças, de ferragens, usadas na construção, que são justamente os fechos, as dobradiças, as fechaduras, cadeados, etc. Então começou a fazer toda essa fundição. E aí, naturalmente, transformou isso, toda essa atividade numa empresa que é a AGA. Isso no ano de 1937. Então, a partir de 1937 é que surge a Ferragens AGA. E aí a empresa, então, ela começa a se desenvolver e praticamente lá em 1946, a AGA Ferragens já era mais forte do que a sua construtora, quando então ele decidiu focar todos os seus esforços na AGA. E aí, naturalmente, ele acabou tendo também um problema familiar muito sério, muito grave ali, que foi a perda dos seus dois pequenos filhos.
E aí, com isso, ele se atolou no trabalho, né? Daí se dedicou apenas ao trabalho. Só que daí chega no ano de 1952, foi acometido por um câncer, acabou também falecendo, e quem assumiu o comando da empresa foi a sua esposa, a dona Selma Geiser. E a partir de então, a dona Selma Geiser é que veio tocando a empresa. Na sequência, ela traz um sobrinho dela para ajudá-la ali na condução da empresa, e esse sobrinho que daí, na sequência, acabou assumindo todo o comando da empresa. E a empresa veio, tanto que na década de 1960, já também começou a produzir peças para o setor automotivo. Então, usando todas as suas instalações, todo o ferramental que possuía, passou a produzir peças para o setor automotivo e veio crescendo. Só que daí começou, na década de 70, já começou a enfrentar problemas financeiros, e daí já na sequência os filhos desse sobrinho dela já estavam no comando da empresa, e a empresa não teve saída, teve que entrar no processo de concordata, teve que, na época não existia recuperação judicial, era uma concordata, e aí nessa concordata ele não conseguiu levantar a empresa, tanto é que a empresa ficou para os funcionários da AGA, até em troca das dívidas que tinham, as dívidas trabalhistas. E então a empresa hoje pertence a um fundo de funcionários que trabalhava na AGA até então. E aí, na sequência também, ela se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e tem as suas ações listadas na Bolsa. Mas para que a gente possa ver hoje como que está a situação da AGA, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre do ano de 2022. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da AHSA Indústria e Comércio referentes a 2019, 2020, 2021 e também as informações mais recentes da companhia, agora do dia 31 de março de 2022. Começando pelo ano de 2019, vamos ver através dos números o que é a AGA através dos seus números. Ela é uma empresa em 2019 de 56 milhões de reais. É o tamanho do patrimônio da empresa, bens e direitos, todos que estão dentro do seu patrimônio, 56 milhões de reais. Desses 56 milhões, ela tem aqui um imobilizado, que são máquinas, equipamentos, instalações, ferramentas, acessórios, as edificações, 10 milhões 376 mil, que são os bens necessários ao funcionamento da empresa. E o capital de giro fechou com 45 milhões de reais, com representatividade de 80,4%. Desse valor, 35 milhões era dinheiro que estava em caixa, banco e aplicação, o que correspondia a 63,1%. Isso quer dizer o quê? 63% da empresa é dinheiro. E esse dinheiro aqui, uma grande parte dele está numa aplicação financeira que a empresa fez, que provavelmente essa aplicação financeira seja até por uma questão de garantia para dívidas e para processos de refinanciamento que a empresa possui, que a gente vai ver mais adiante, né? Mas isso não está claro nas notas explicativas, razão pela qual é apenas uma suposição que acabo levantando aqui para vocês, tá? Justamente para explicar o porquê uma empresa ter tanto dinheiro assim em caixa. E aí ela tem um contas a receber de 5 milhões e 83 e tem estoques de 3 milhões 486 mil reais. Já para 2020 aumenta um pouquinho o seu tamanho, vai para 59 milhões de reais. O imobilizado fecha aqui com 10 milhões e 35 e o capital de giro sobe para 49 milhões de reais, agora 82,3% de representatividade. Diminui um pouquinho do volume de dinheiro em caixa para 33 milhões, porém aumenta a contas a receber 9.257 e aumenta também os seus estoques que vão para 5 milhões 664 mil. Já para 2021, a empresa agora atinge o patamar de 60 milhões de reais, mantém os 10 milhões aqui no imobilizado e o capital de giro permanece praticamente estável na faixa dos 49 milhões de reais. Volta a melhorar aqui a posição de caixa agora com 37 milhões, diminui o contas a receber para 5 milhões 137 e o estoque aqui um pequeno aumento, fechando em 5 milhões 987 mil reais. Já em março de 2022, a empresa fecha com ativo total de 59 milhões, o capital de giro praticamente estável com 49 milhões, diminui aqui o volume de dinheiro em caixa agora para 36 milhões de reais e aumenta aqui um pouquinho quanto você receber 5.993 e o estoque praticamente estável com 5.954. Então o que nós observamos aqui? Em primeiro lugar, que chama atenção, esse alto volume de dinheiro em caixa, que na verdade é uma aplicação financeira, né? Grande parte desse valor está numa aplicação financeira. E também que o imobilizado da empresa praticamente ele vem estável ao longo de todo esse período. 10 milhões e 300, 10 milhões e reais, e 35, 10 milhões e 25, 9.668.
essa diminuição, até em função da depreciação, mostrando que a empresa aqui não vem fazendo novos investimentos no aumento do seu parque de produção. Já olhando na parte de endividamento, vamos observar aqui que ela tem aqui uma dívida de curto prazo de 23 milhões e uma dívida de longo prazo de 108 milhões de reais, totalizando 131 milhões de reais. Então vejam só que o ativo da empresa, tudo aquilo que ela tem é de 56 milhões e o que ela deve 131 milhões de reais, fazendo com que a empresa feche com PL negativo de 75 milhões 506. Isso em função desses prejuízos acumulados que já vem de exercícios anteriores aqui com 94 milhões de prejuízos acumulados. E aí esse passivo não circulante, que grande parte dele, quase que a totalidade dele, são os chamados refis, né? Refinanciamento de impostos e de tributos, razão pela qual levanta aquela questão de que grande parte desse dinheiro aplicado esteja sendo usado para calçar esses refinanciamentos aqui. Já no ano de 2020, a empresa diminui um pouquinho seu endividamento, 129 milhões, permanece bem acima do valor do patrimônio da empresa. Grande parte aqui sempre no passivo não circulante, na dívida de longo prazo, através dos refis. Em 2021 fecha com 122 milhões de endividamento, também a maior parte aqui no refinanciamento, né? E agora em março de 2022 fecha com 122 milhões de dívida praticamente estável em relação a dezembro. Então, observamos aqui que a empresa vinha com endividamento de 131, cai para 129, 122, 122, então ela vem tentando aqui reduzir o seu endividamento. Olhando agora a formação de resultados da empresa, em 2019 ela faturou 23 milhões e meio. Em 2020, 29 milhões e 800 mil. Em 2021, 41 milhões e 634 mil. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, acumula um faturamento de 6 milhões e 435 mil, projetando um faturamento em torno de 25 milhões para 2022. Tá? E aí, nós temos aqui o lucro gerado pela empresa, 2 milhões e 504 em 2019. Em 2020, gerou um lucro de 5 milhões e 577. Em 2021, 8 milhões de lucro. E agora, até março, ela acumula aqui um prejuízo de 708 milhões, 708 mil reais, né? Então aqui é 708 mil reais, então é 2 milhões e 500, 5 milhões e 500, 8 milhões, é aqui 708 mil reais de prejuízo. O que chama também atenção na DRE da AGA é que eles apresentam lá na DRE um lançamento como outras receitas operacionais de 6 milhões 308 em 2019, 6 milhões 608 em 2020, 6 milhões 642 em 2021 e agora até março apenas 244 mil. Esse valor aqui das outras receitas operacionais não aparece nas notas explicativas a razão do que ele trata, né? Mas o que a gente já observa é o seguinte, que se não fosse essas outras receitas operacionais, ela não teria fechado aqui com esses lucros aqui, né? Tanto é que aqui, ó, 6.608 de outras receitas e fecha com lucro final de 5 milhões 577. Razão pela qual esse lucro todo aqui, né, ele acaba vindo grande parte, ou se não a totalidade dele, dessas outras receitas operacionais que, como eu falei para vocês, não aparece nas notas explicativas a razão dessas outras receitas operacionais. Avançando um pouquinho mais também na análise da AGA, trago para vocês aqui esses gráficos aqui, informações fornecidas lá pelo professor Antônio Geraldo Rodrigues, lá de Campinas, que colabora aqui com o canal, trazendo informações para que a gente possa repartir com vocês. E nessas informações, trazemos aqui esse quadro aqui com a liquidez geral, e a liquidez geral mede a capacidade de pagamento, a situação financeira da empresa em relação às suas dívidas. Então, para cada R$1 de dívida que ela tinha em 2019, ela possuía 34 centavos apenas. Então, quer dizer, para cada R$1 que ela vai pagar, ela só tem 34 centavos. Aumenta um pouquinho para 38 centavos, para 41 centavos e fecha agora em março de 2022 com 40 centavos. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela só dispõe de 40 centavos, a razão pela qual ela não teria uma capacidade de pagamento de todas as suas dívidas. Mas, como o mais importante são as dívidas aqui no curto prazo, né, a situação financeira no curto prazo, no dia a dia da empresa, o dia a dia da empresa nos mostra o seguinte, para cada R$1 de dívida, ela tem 1,93. Isso em 2019, cai para 1,76 em 2020, 1,70 em 2021 e 1,67 agora em março de 2022.
esse curto prazo, essa liquidez corrente, é como se você chegasse toda manhã para fazer os pagamentos, tem 100 mil de dívida e você tem 167 mil de saldo. Basicamente isso que vem acontecendo com a empresa. Então, no curto prazo, ela não tem problemas financeiros, ela tem recurso aqui para fazer frente às suas dívidas de curto prazo. O problema está no longo prazo, né? E o longo prazo, daí, naturalmente, que ela vai ter que correr atrás de dinheiro à medida que esse longo prazo vai virando curto prazo. Até porque, como a gente já mostrou anteriormente, o endividamento da empresa é extremamente elevado. A dívida dela é bem maior do que o patrimônio. 234% em 2019, 217% em 2020, 202% em 2021 e 204% agora em 2022. Quer dizer, de tudo aquilo que ela tem, ela deve 204%, ela deve os 100% que ela tem e mais 100% ainda. Então, uma dívida bem superior ao seu patrimônio. Já nesse outro quadrinho aqui, nós temos a margem líquida, quanto que a empresa ganha em relação ao que ela fatura. 10,6% em 2019, 18,7% em 2020, 19,3% em 2021 e agora em 2022 ela fecha aqui com uma margem negativa de 11%. Naturalmente que dentro dessa margem positiva que estão sendo apresentados aqui, temos aquela questão das outras receitas operacionais que fazem com que as suas margens sejam positivas nesse patamar apresentado. E aproveitamos também e trazemos para vocês aqui o comportamento das ações da AGA trimestralmente. Então essas cotações aqui são trimestralmente para você ter uma ideia das flutuações que as ações da AGA tiveram nos últimos 5 anos. Lá em 2017 as ações eram cotadas a 2,87, aí daí já no trimestre seguinte cai para 2,67, 2,14, cai para 1,60 e aí ela fica lá praticamente o ano de 2018 inteiro num quadro aqui de estabilidade até o ano de 2019, girando aqui entre 1,50 e 1,60. Aí chegando no final de 2019, ela pula lá do 1,60, atinge aqui um valor de 2,32. E esse valor aqui, se você observar, ele também acaba sendo influenciado aqui por esse lucro. Essa barrinha verde aqui é um lucro trimestral que a empresa teve. Então, quando a empresa teve o lucro trimestral, as suas ações ensaiaram ali uma subida. Só que daí, na sequência, ela já volta ali a trabalhar numa estabilidade entre 1,80, 1,90 aproximadamente, chegando ali até R$2, aí ela dá uma disparada de volta, chegando até R$3,46, o seu melhor valor. Isso lá em junho de 2021, só que daí não se sustenta e começa todo um processo de queda e agora, trimestralmente, né, no último trimestre, ela vem com uma cotação de 1,82. Então você veja que é uma ação que ela não sofre muitas flutuações, ela trabalha aqui num volume mais baixo no seu valor, né, com algumas flutuações esporádicas. E aqui nessas barrinhas verdes você vai vendo aqui quando que a empresa teve lucros trimestrais e nas barrinhas vermelhas aqui os períodos que a empresa teve seus prejuízos trimestrais. Então, vendo que não existe aqui uma grande correlação entre o valor das ações e os lucros apresentados pela empresa, exceto aqui em dezembro de 2019. Então, está aqui o comportamento das ações da AGA. Tá, então, mais uma empresa analisada. HSA, Indústria e Comércio, mais uma empresa do setor da construção civil, e por aí você já viu tanto a história da empresa e viu também como que está a sua situação econômica e financeira. E aquilo que a gente já havia falado e reforço aqui mais uma vez, hoje nós vivemos aí momentos de muita turbulência na Bolsa, até o pessoal tem me questionado muito, o que você acha, quais as empresas que vão sofrer mais ou menos, tal. Então, naturalmente, que quando a gente percebe toda essa dinâmica da economia, nós já começamos a identificar setores que são mais atingidos. Por exemplo, com a alta dos juros, nós vamos ter o setor da construção civil bastante sofrendo a influência, né, dessa questão de alta dos juros, então complica um pouquinho mais para o setor da construção civil, até em função de crédito, porque exige, né, o fornecimento de crédito para que as pessoas possam comprar seu imóvel parceladamente. E aí, com juros altos, aí a coisa fica mais difícil, como também venda de automóveis, venda de bens duráveis, vendas de varejo, de uma forma geral. Então, são setores que eles acabam sendo mais comprometidos um pouquinho. Então, além da questão dos juros, nós temos aí também um quadro inflacionário que estamos vivendo atualmente, uma inflação de praticamente 12% ao ano, tá? E em determinados setores essa inflação ainda é maior, né? Porque o 12% é uma média dessa inflação. E aí temos também uma queda de renda, porque quando você tem uma inflação
ascendente, né, a inflação aí batendo em 12% ao ano, isso vai corroendo o poder de compra, né, das pessoas assalariadas de uma forma geral. Então, consequentemente, o poder de compra fica menor, as pessoas consomem menos, né, e aí ao consumir menos, o varejo também acaba sendo bastante impactado. Então, temos alguns setores que eles sofrem mais. E vamos ter, naturalmente, outros setores que praticamente conseguem se manter estáveis, mesmo com toda essa turbulência econômica, né? Como é o setor de saúde, o setor farmacêutico, o setor de alimento, o agro, né? O agro até tira proveito de toda essa situação, né? Então, nós temos alguns setores que se dão bem em toda essa turbulência e outros setores que são mais impactados. Só que tão logo essas oscilações do mercado elas passem, né, toda essa turbulência econômica passe, naturalmente que o varejo ele vai ter toda uma demanda reprimida e ele acaba se recuperando numa velocidade bem maior, né? Então a gente fica aqui esperando que essa economia dê sinais de confiança, dê sinais de esperança para que tudo possa voltar ao normal e aí consequentemente possamos ter aqui geração de renda, geração de emprego, geração de desenvolvimento e um momento de investir em ações é justamente quando as ações estão lá embaixo, porque a hora que começar todo esse processo de recuperação, aí os investidores acabam tendo um retorno muito maior, que é o que a gente espera aqui, por isso que a gente vai retratando as empresas para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.